Mais um VaptVupt começando. Hoje eu tô trazendo um tema muito especial para conversar com vocês. Vou falar sobre os vilões da aprendizagem, mas especificamente um em especial, e acredito que é um dos mais importantes. A partir de hoje eu vou começar uma série de lives para falar sobre os vilões da aprendizagem. E são vários, viu, gente? Várias coisas acabam interferindo no desenvolvimento dos nossos filhos, na aprendizagem, infelizmente. Muitas vezes a gente não percebe quais são esses vilões. Por quê? Por conta da correria do dia a dia, a gente está sempre atarefado, correndo aqui, correndo ali, sempre com algum probleminha, e a gente não consegue notar. Mas existem muitas coisas que afetam sim a aprendizagem dos nossos filhos. E é isso que eu vou trazer nessa série de lives, nesse final de mês e mês de junho também, para compartilhar com vocês, falar um pouquinho a respeito de sono, rotina, alimentação, telas, etc, tá? Então estejam comigo em todas essas lives para vocês não perderem esse conteúdo. Mas hoje eu separei um conteúdo especial para trazer aqui para vocês no VaptVupt, né? Essas lives são curtas, são rapidinhas e eu sempre tento trazer alguma reflexão que possa ajudar o maior número de famílias, né? Algo assim que a família possa entender e começar a aplicar na casa dela. Então, eu pensei o seguinte, o que eu posso falar a respeito dos vilões da aprendizagem numa live mais rápida, numa live curtinha, né? Existem diversos vilões, como eu comentei com vocês, que acabam afetando a aprendizagem dos nossos filhos, né? Como uma má alimentação, um sono inadequado, o excesso de telas, né? O excesso de estímulos, a falta de maturidade dos pais em lidar, né, com a rotina em casa, com as crianças. Tudo isso vai afetar a aprendizagem do seu filho, o desenvolvimento dele. Não tem como não afetar. Faz parte ali do ambiente onde aquela criança está inserida e onde aquela criança está crescendo, tá? Mas o principal vilão, quem é? Quem sabe qual o principal vilão? Nós mesmas, né? Infelizmente, o principal vilão acaba sendo nós, mães, e muitas vezes os pais também. Eu vou explicar por que nós acabamos agindo como uma vilã da aprendizagem dos nossos filhos, tá? Nós mães temos um péssimo hábito e isso os pais não fazem. Isso é algo que nós mulheres fazemos com muita frequência. Nós temos o péssimo hábito de nos comparar. Frequentemente a gente está se comparando com outra mãe. A gente sempre está olhando para a grama da vizinha, né? O que aquela mãe tem, o que aquela mãe faz, como aquela mãe faz, por que daquele jeito dá certo. E isso é um hábito muito ruim. É o que mais prejudica o desenvolvimento dos nossos filhos. E por que eu tô falando isso, né? Quando eu me comparo demais com uma outra realidade ou com uma outra mãe, eu não foco na educação que eu quero dar pro meu filho. Eu não foco no que eu preciso melhorar. Eu não foco no que eu tenho. Eu foco no outro, né? Quando eu tô comparando demais, eu tô focando naquela mãe, na realidade dela, no que ela tem. Infelizmente é isso que acontece, né? Quando a gente se compara com o outro, eu só não me comparo com o outro e fico de boa na minha e sigo a minha vida, sigo me esforçando. Não, a gente sempre tem uma palavra ou crítica, né? Ou eu tô reclamando, ou eu estou me justificando. Ah, mas ela consegue fazer isso por causa disso aqui, eu não consigo, e aí fica nessa comparação sem fim. Isso não acaba, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma leitura, tá bom? Eu tava lendo a minha devocional ontem e fez muito sentido com isso que eu quero trazer para vocês agora. Olha só, gente. Você pode fazer duas coisas: debruçar-se sobre o muro do quintal e cobiçar a vida do vizinho, ou considerar que Deus o tem abençoado tanto, com tantas bênçãos que você jamais teria conseguido adquirir sozinho. Então você tem duas opções: ou você fica se comparando com o outro, ou você começa a enxergar o tanto que você é uma pessoa abençoada, o tanto que você já tem. Você para de olhar para o que você não tem, você passa a olhar para o que você já tem e ter um coração mais grato diante disso,
Aí, no texto, trouxe alguns tópicos a respeito da inveja. A inveja, ela denota ser uma palavra muito pesada pra gente, né? Muitas vezes a gente fala, não, eu não sou uma pessoa invejosa. Mas nós somos, né? É uma palavra mais dura, sim, mas sem perceber e sem querer, muitas vezes, a gente acaba, sim, tendo inveja, porque a gente sempre acaba querendo mais. E essa questão da comparação com outras mães não deixa de ser uma inveja, tá? Então, olha só os tópicos que trouxe nesse texto. A inveja esquece facilmente, né? Então, assim, quando a gente se concentra em coisas que eu acho que eu tenho que ter, eu esqueço as bênçãos que eu já recebo, né? Porque eu tô focada no que eu desejo, no que eu quero. Este esquecimento, eles nos dispõem a comparações e lamentações, em vez de nos impulsionar ao louvor e ao descanso, né? Então, assim, eu fico me comparando com a outra mãe. Eu fico, infelizmente, me lamentando. Ai, eu não tenho faxineira, eu não tenho ajuda, minha casa tá bagunçada. Ai, aquela mãe consegue fazer isso com o filho, eu não consigo. Essa comparação, gente, não tem como fugir. Sempre vai gerar reclamação, murmuração. Isso é fato. O que eu mais recebo das mães que me acompanham é isso, né? Elas olham uma determinada realidade. Eu sempre compartilho aqui que no Instagram a gente compartilha pedaços da nossa vida, pedaços pequenos da nossa rotina. Ninguém sabe, ninguém conhece as minhas lutas, né? Não é um Big Brother que eu vou expor aqui. E as pessoas se apegam a coisinhas pequenas e elas ficam se comparando. E aí elas entram no modo de defensiva com justificativas. Ah, mas para você é fácil falar isso. Aqui eu não tenho ajuda, aqui eu não tenho rede de apoio. Ah, você tem. E muitas vezes eu nem tenho, a pessoa nem conhece a minha realidade. E ela tá se justificando porque ela não consegue. A inveja não sabe interpretar a bênção. Olha que interessante esse tópico aqui, gente. Algumas vezes a bênção de Deus, ela vem para nossa vida por meio de tribulações, né? Às vezes a gente precisa passar por aquela tribulação, porque aquele momento difícil da nossa vida vai trazer amadurecimento. E muitas vezes a gente precisa disso para crescer, para evoluir, para nos tornarmos mães melhores. E na grande maioria das vezes, quando a gente vive uma luta com os nossos filhos, essa tribulação na educação com os nossos filhos é o que Deus está proporcionando justamente para nos fortalecer como mães. A gente precisa passar por isso. Então a gente tem que tirar esse foco de não olhar a grama do vizinho, não olhar para outra pessoa achando que ela não tem problema e achando que só a gente tem problema, porque todos temos problemas. É que a gente não está dentro da casa das pessoas. Então a gente tem que parar de focar no outro e começar a focar dentro da nossa casa, na nossa vida e na educação que eu quero dar para o meu filho. E como que está acontecendo esse processo de aprendizagem. Porque como a aprendizagem acontece? Todas as experiências que a criança passa, né? Tudo que acontece com ela, as vivências, principalmente esse lado emocional, tudo isso tem um impacto muito grande no cérebro da criança. São essas experiências que vai formar essa criança para a vida. Então a gente precisa ter um olhar atento para isso. Desde bebezinho, em todos os processos do qual essa criança faz parte, a gente tem que ter um olhar atento em como estão acontecendo essas experiências. E parar de focar para a vida do outro, tá? Então, olha só, outro ponto. A inveja, ela é míope. Como assim a inveja é míope, né? A miopia, né? Eu sou míope, a gente tem dificuldade para enxergar de longe, de perto a gente enxerga tranquilamente, de longe é mais complicado. Então, a inveja, ela tende a nos colocar no centro dos nossos próprios mundos, de tudo que nós queremos. E ela tende a agir em prol do nosso conforto e comodidade hoje, tá? É um aspecto do aqui e agora. Então, assim, eu quero aquilo que aquela mãe ali tá conseguindo, mas eu não quero esperar, eu quero aqui e agora. Eu não quero passar por esse processo, muitas vezes doloroso de mudança, doloroso de adaptação, doloroso de amadurecimento, porque amadurecer, crescer, trabalhar essas questões da nossa personalidade, isso demanda tempo.
Não é em um mês, não é em uma semana. Isso demanda muitas vezes anos, né? É uma busca constante, é uma mudança de hábitos, é uma rotina saudável. Tudo isso vai levar, né, qualquer ser humano para o que ele almeja, tá? Então, a inveja, ela só tem esse olhar. Eu ignoro o fato de que o meu momento presente, ele não é um todo. Eu tô construindo agora para colher lá na frente. E isso acontece não só com a nossa vida, nós pais, como com a vida dos nossos filhos. O que eu estou plantando na vida do meu filho agora, que ele vai colher lá na frente. Porque em determinada idade das crianças, somos nós adultos que plantamos, né? E ele vai colher lá na frente, ele vai mantendo. Agora, se a gente começa a colocar na vida das nossas crianças hábitos ruins, o que vai acontecer quando a gente forma um hábito? É igual quando eu acordo, eu vou ao banheiro, escovar o dente, lavar meu rosto, né? É um hábito formado. É muito difícil eu mudar esse hábito. Então, se a gente começa a colocar na vida dos nossos filhos hábitos ruins, seja alimentares, seja de falta de estudo, seja de ficar muito tempo jogando um videogame, vai ser muito mais difícil dessa criança vencer isso, né? E tirar isso da vida dela. E, consequentemente, isso vai afetar e vai prejudicar demais a aprendizagem do seu filho. Não tem como não prejudicar, porque esses hábitos são ruins, tá? Então, a gente tem que ter um olhar para o futuro da nossa vida e dos nossos filhos e parar de nos comparar, tá? A inveja, ela é impaciente, ela não suporta ter que esperar, que é o que eu acabei de falar, ela quer para ontem, né? Rapidamente murmura e facilmente se exaspera. Então, essa questão da comparação traz muita murmuração para nossa vida, sem a gente perceber. É um esforço que nós precisamos fazer. Não olhar mais para a vida do outro. Não, é impressionante, gente. Eu não entendo por que as mães fazem isso com tanta frequência, né? É muito julgamento. Aquela mãe, ela usa fralda de pano, a gente já quer falar, já quer julgar. Aquela mãe fez BLW na introdução alimentar, eu já quero criticar, já quero me comparar. Aquela mãe usa canguru, eu uso sling, eu já quero criticar e comparar. É uma necessidade que a gente tem de falar quando a nossa opinião não é solicitada, muito grande. Então, a gente precisa exercitar esse hábito da escuta. Eu vou ouvir mais a outra mãe e eu não vou emitir a minha opinião porque a minha opinião não está sendo solicitada. E quando a minha opinião for solicitada, eu vou falar em amor, eu vou falar em sabedoria, eu vou falar tendo compaixão pelo outro. Eu não vou falar de uma forma impositiva, né? Querendo impor a minha opinião ou o modo como eu penso. Porque às vezes o jeito que eu penso é diferente do jeito que a outra mãe pensa. Nós vivemos realidades diferentes. Ela teve uma criação, eu tive outra criação. E tudo isso interfere, né? Em como a nossa personalidade é formada. Então a gente precisa levar muito isso em consideração, né? O ambiente que cada mãe também cresceu faz diferença na maneira como ela vai educar e como vai ser o maternar dessa mãe. Muitas vezes as mães precisam se redescobrir como mulher, que tipo de mãe ela quer ser, o que ela quer proporcionar para o seu filho. E esse é um processo pelo qual ela vai passar no momento que ela vai identificar quando está sendo necessário mudar algumas coisas. Sabe? Isso é uma questão muito pessoal. A gente não muda o outro. Eu bato muito nessa tecla, né? Que a gente não muda o outro. E para ir caminhando para o final, gente, tá bom, Rebeca, como que eu resolvo essa questão, né? Como que eu posso resolver? Olha só o final do texto. Então, clame por resgate, que Deus dará um coração grato, humilde e paciente, ou seja, né? Gratidão. A gente tem que ter humildade, que a gente não é a dona da verdade, a gente não sabe tudo. E paciente, a gente precisa saber esperar o tempo certo das coisas, tá? A graça que transforma os corações é nossa única defesa contra a inveja. É a graça de Deus. Então, gente, eu trouxe aqui alguns tópicos, né, que eu anotei para não esquecer de falar com vocês em relação a isso, porque, infelizmente, o Instagram, ele acaba sendo uma ferramenta onde a gente se compara com muita frequência.
Então, se você é uma mãe que está se comparando com outras mães, você percebe isso, gente, desliga o seu Instagram. Dá um tempo do seu Instagram, sai, desativa a notificação, dá um tempo, foca no seu filho, tá? Começa a fazer o melhor pelo seu filho hoje, começa a se dedicar, começa a estudar, ver quais são as reais necessidades dos seus filhos, conhece qual é a linguagem do amor do seu filho, vê o que ele está precisando de você, dá mais atenção para ele, respeitando as suas circunstâncias. O que você pode fazer naquele momento é isso, então o que você vai fazer é entregar para o seu filho naquele momento, sem ficar se comparando com aquela outra mãe, com o que ela tem ou deixa de ter. Você vai mudar primeiro, o seu foco vai ser você mudar primeiro, tá? E buscar melhorar. Tudo na vida é uma questão de perspectiva, eu gosto muito de falar isso, né? Para onde você tá olhando? Pensa num teatro, né? Tem um teatro, aí tem aqueles holofotes que aponta a luz pro ator principal em determinada cena. Então, visualiza dessa maneira a sua vida. Ao invés de você reclamar, né? Você olha, por exemplo, eu olhei esses dias para uma parede que estava trincada aqui em casa e eu queria reformar aquele quarto. E aí veio na minha memória, né? Nossa, eu queria tanto fazer uma reforma aqui, mas não vai dar. Aí parece que o Espírito Santo de Deus já fala comigo, sabe? Rebeca, agradece pela casa que você tem, né? A parede ali precisa arrumar, mas você tem uma casa, tem gente que tá passando frio, que mora na rua. Então muda o foco, tá? Para onde você tá olhando? Assim você tende a evitar as comparações. Eu espero que isso que eu tô falando esteja fazendo sentido para vocês, né? Quando você estiver se comparando com outra mãe, quando você estiver começando a murmurar, quando você quiser reclamar, você para e pensa em 2 motivos para agradecer. Isso vai tirar o seu foco da reclamação, né? Esses dias eu olhei a minha casa e tava uma bagunça, sabe? E mãe fica muito impaciente com bagunça, né? Às vezes a gente perde as estribeiras, perde a paciência com os nossos filhos. E aí eu peguei, parei, respirei fundo, eu falei assim, meu Deus, muito obrigada, porque eu tenho os meus filhos para bagunçar a minha casa, né? Então, muda o foco. Eu tenho a minha casa com 3 crianças maravilhosas que são bênçãos na minha vida, são os meus filhos. Eu não imagino a minha vida sem os meus filhos. Não imagino. Então, quando você, mãe, perder a paciência, você tá muito cansada, seus filhos estão inquietos, eles estão agitados, tá bagunça na sua casa, respira fundo. Faz um exercício, né, de respiração e agradece. Não foca no problema, tá? Começa a adotar a gratidão constante na sua vida, que você vai ver que as coisas vão caminhar de outra maneira, você vai ter um outro olhar e as coisas, inclusive na sua vida, elas vão começar a acontecer de uma forma maravilhosa. As coisas vão começar a mudar, você vai parar de focar no problema. E, consequentemente, você vai diminuir a sua comparação com as outras mães. Você vai cuidar mais da sua casa, você vai cuidar mais da sua família, você vai se dedicar mais para ser uma mãe melhor, uma mãe mais presente. Quando a gente foca nisso, a gente nem tem tempo para ficar se comparando com o que a outra mãe faz ou deixa de fazer, né? Porque a gente começa a ver os resultados na nossa casa e na vida dos nossos filhos. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Que a maior vilã da aprendizagem somos nós mesmas, né? Quando a gente não foca na educação que queremos proporcionar aos nossos filhos e na nossa vida, no quanto a gente precisa continuar buscando crescimento e amadurecimento. Não é porque nós somos já adultas e mães que nós sabemos de tudo e que nós somos donas da verdade. Não, a gente sempre pode estar mudando mais um pouquinho e para melhor. Isso é muito possível, tá? Deixa eu ler um comentário aqui que escreveram para mim. Tenho procurado fazer isso, estava muito reclamona. É isso mesmo. Gente, então fica essa dica para vocês, coloquem em prática no dia a dia. Sempre que você pensar em reclamar, faz assim, não, eu vou agradecer. Eu vou começar a colocar a gratidão como parte da minha rotina. Eu não vou reclamar, eu vou agradecer o que eu tenho. Eu não vou reclamar pelo que eu não tenho. Tá bom? Espero que essa mensagem tenha abençoado a vida de vocês. Que Deus esteja presente no lar de vocês, tá bom? É o que eu mais desejo, porque sem Deus
como prioridade nas nossas vidas, a gente vai viver uma vida frustrada. É muito mais difícil educar os nossos filhos sem a presença de Deus e sem a sabedoria que vem do alto, que Ele concede pra gente. É muito difícil. Queria saber como você controla. Como eu controlo o quê? Nayara. Queria saber como você controla. Como eu controlo o quê, Nayara? Eu não entendi a sua pergunta. Se puder só colocar o que você quer saber especificamente, como eu controlo a reclamação. Se for como eu controlo a reclamação, gente, é um exercício, né? A nossa tendência sempre vai ser reclamar, né? Porque nós vivemos num mundo caído. Então, a nossa tendência é sempre reclamar. Educação? Você teria alguma dica para crianças de 11 anos, jogos, filmes? Gente, 11 anos eu acho que a criança é muito nova ainda, de verdade. Aqui nós somos 0 telas, né? Quem me acompanha já há um bom tempo sabe. E diante, assim, de tantos estudos que eu já fiz a respeito do assunto, né? Os filhos do próprio Bill Gates, eles só foram ter acesso a jogos, filmes, essas coisas, com mais de 14 anos, tá? Então, e olha só, né? O pai fundador, o pai trabalhando com isso, cheio de tecnologia, ele não permitiu para os próprios filhos, nem celular eles tinham. Isso... Por que será que isso acontece, né? Por que será? Porque ele sabe. Então, assim, se você não quer ter um adolescente viciado em videogame, a pior coisa que você vai fazer é liberar com 11 anos o seu filho para ficar jogando jogos e filmes, tá? Porque é uma questão de vício mesmo. Vai ter o vício, ele vai adquirir o hábito e ele vai querer sempre mais, sempre mais. Foca no estudo, gente. As crianças precisam ter prazer pelo estudo. As crianças dessa idade, elas precisam ter prazer pela leitura. Elas precisam gostar de ler bons livros, clássicos livros. Isso vai fazer muito bem para a educação dela, né? Compra Senhor dos Anéis para o seu filho ler, né? Algum livro assim que tem um conteúdo bom e que vai trazer diferença para ele, até mesmo por questão de repertório. A leitura é muito boa. É normal, teria alguma outra sugestão? Ó, aqui em casa, quando a gente faz o cinema em família, eu vou passar um pouquinho só pra responder essas questões, tá, gente? Quando a gente faz o cinema em família, a gente escolhe um filme e assiste todo mundo junto, tá? E a gente sempre escolhe um filme, eu gosto de escolher um filme religioso, que tem alguma moral pra eu trabalhar com a minha criança, né? De ajuda ao próximo, de respeito. Então, eu dou essa dica para vocês, né? De escolher um filme cristão, um filme que vá trazer algum valor e que a família possa assistir todos juntos, com a criança. É normal crianças de 6 anos que ficam no celular? Não, não é normal, gente. Isso é um absurdo. Pai e mãe não pode permitir isso. É responsabilidade do pai conduzir essa criança. Criança é criança, celular é coisa de adulto, tá? É muito simples. Celular é coisa de adulto, celular não é coisa para criança. Depois chega uma pornografia, chega um conteúdo inadequado para essa criança, já era. Não é normal. É responsabilidade do pai e mãe. Se a criança de 6 anos tem acesso ao celular, o pai e a mãe estão sendo irresponsáveis. Não tem outra palavra para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada pela dica dos livros. Gente, tem uma coleção muito legal que minha filha leu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá até perto de mim. Chama A Casa da Árvore Mágica. É esse daqui, tá bom? São 14 livros, se eu não me engano. Não, 16 livros, tá? Então, assim, pra criança que não tem tanto hábito da leitura, né? Ele tem 80 páginas. É uma coleção, ó. Minha filha até pegou pra mostrar pra vocês. Fica a dica, tá bom? Criança de 11 anos pode gostar de ler também, porque é uma coleçãozinha e é sucesso, tá? Então fica a dica. A Casa da Árvore Mágica e também os livros da Crônicas de Nárnia, eu também indico, Senhor dos Anéis, tudo leitura muito boa. Então foca na leitura, tá bom, gente? E é isso. Pode guardar, filhos, aqui. Qual que é esse aqui? Ó, esse aqui é do C.S. Lewis, tá? Das Crônicas... Não é das Crônicas de Nárnia, não, filho. Não. É, das Crônicas de Nárnia. Coleção das Crônicas de Nárnia, tá? Para 11 anos, muito bom. Então fica essa sugestão de... Obrigada, meu amor. De leitura.
Criança que tem 6 anos, está começando a ler. Qual dica de uma brincadeira fora do telefone? Gente, tira do telefone. A criança não aprende no telefone, tá? Criança com 6 anos começando a ler, ó, eu vou lançar minha apostila em breve de pré-alfabetização, justamente para isso, para incentivar no método fônico. Então fiquem de olho no meu perfil que vai chegar essa apostila de pré-alfabetização. Eu não vou dar spoiler, não vou falar o nome, mas tá maravilhosa essa apostila, vocês vão gostar bastante. Ó, o meu filho tem 5 anos, Daniel, ele já lê, né? Você brinca com tudo com a criança. Com alfabeto móvel, você não precisa do celular. Com alfabeto móvel, com ditado. Você tá brincando, vamos fazer um ditado agora. Vou fazer o som, você vai adivinhar a palavra que eu tô falando. Você começa a fazer o fonema para a criança, porque isso vai desenvolver, né, a consciência fonológica dela e é o que vai auxiliar mais na leitura. Em pouco tempo, essa criança já tá lendo. Então, desenvolva a consciência fonológica. Como? Ó, o avião vai decolar. Qual o barulho que o avião faz para decolar? Qual barulho que, quando eu ligo um ventilador, que barulho que o ventilador faz? Quando eu vou tomar água, né? Que barulho que eu escuto? Como que é o som do tigre? Façam sons, passeiem com essas crianças, mostrem a natureza. Ela aprende conversando, gente. As crianças, elas se desenvolvem conversando com você. Ela não precisa estar entretida o tempo todo. A gente colocaram na nossa cabeça isso, né? De que a criança precisa da tecnologia para aprender. E não é verdade. Ela vai aprender muito mais fora da tecnologia. A criança vai se desenvolver e aprender muito mais na interação com o outro, tá? Então é no relacionamento com você, pai, mãe ou com qualquer outro cuidador que ela vai se desenvolver muito mais. Seja na escola, numa sala de aula, ela vai se desenvolver muito mais numa roda de conversa com a própria professora e ouvindo os amiguinhos e ela se colocando do que assistindo um vídeo, tá? Se for um vídeo educativo, coisa de 5 minutos no máximo. Não tem necessidade de passar disso. Ela vai aprender muito mais na troca, porque é experiência, isso tem significado para ela. Poderia repetir o nome dos últimos livros, por favor? Claro, gente, são esses aqui, ó. A Casa da Árvore Mágica e As Crônicas de Nárnia. Coleção das Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, tá bom? Tem um destaque lá no meu feed com indicações de livros e eu sempre coloco lá todas as indicações que eu dou no meu perfil. Então dá uma olhadinha lá nos meus destaques que vocês vão ter acesso lá, tem bastante, tá bom? Tem destaque sobre telas também, onde eu falo muito a respeito desse assunto. Tem o link na minha bio com as apostilas de estudo que eu fiz para crianças a partir de 5 anos de idade que já são alfabetizadas, tá? Meu filho já é alfabetizado. E ele já tá fazendo essa apostila. Tem treino de caligrafia. Olha só, criança de 11 anos, ao invés de ver filme, de jogar videogame, coloca essa criança para fazer treino de caligrafia. As crianças têm muita preguiça de escrever e, consequentemente, elas têm muita preguiça de pensar. Eu vivia isso na sala de aula o ano passado, tá? As crianças, elas não querem escrever. Elas têm muita dificuldade de colocar as ideias pro papel. Escrever uma pequena produção de texto é um martírio para elas. Aí eu pergunto pra vocês, o que vai acontecer quando for fazer uma redação no Enem? O que vai acontecer quando vai fazer um vestibular? Ela não pode chamar o pai e a mãe pra ajudar. Ela não pode chamar um amigo que tem essa habilidade pra vir ajudar com ideias. Então olha como influencia a falta de criatividade. Porque pra eu escrever uma redação, até nós adultos, né? Quando a gente participa de processo seletivo e a gente se depara com aquela redação, o que a gente precisa? De criatividade. Eu preciso de repertório para eu desenvolver bem aquele tema. E como que eu conquisto repertório e criatividade? Lendo, me relacionando, vivendo experiências com o outro. Olha só, gente, como isso é rico, né? São nessas trocas que eu vou ter repertório de vida. Então, qual é a história que o seu filho está contando aqui? Ele está sempre sentado diante de uma tela, de um videogame? Ele não vai ter repertório. Isso vai afetar provas, vai afetar toda a vida escolar do seu filho, tá? Obrigada pela dica, vou começar. É isso mesmo, Nayara. O importante é começar, tá? O importante é dar o start. Acho que é isso, né, gente? Acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Então, quem chegou depois nessa live, né? Quem perdeu o conteúdo, assiste, tá muito bom. Eu falo que nós somos os principais vilões de aprendizagem dos nossos filhos, tá? Porque a gente precisa mudar primeiro para que eles consigam se desenvolver bem.
E estejam comigo na live hoje à noite, às 8 horas, amanhã será às 9. Hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar e o quanto eu estimulo o meu bebê na fala, no momento da alimentação, né? E dando autonomia para esse bebê, porque muitas vezes a gente acha que ele não é capaz de fazer muita coisa e eles superam as nossas expectativas, tá? A gente vai conversar com uma nutricionista, então estejam comigo hoje à noite. E amanhã às 9 horas a gente vai falar sobre o quanto uma má alimentação interfere na aprendizagem dessa criança. Um assunto muito importante também, essas questões alimentares, né? A criança que come muita besteira, muito fast food, muito doce, isso interfere sim na falta de concentração, disposição e consequentemente vai afetar o estudo dessas crianças, tá? É normal, gente, que deixa a filha envolve com família que viver xingando nome feio. Gente, eu corto. Ai, pra mim é muito simples resolver isso. Eu corto. Se eu estou num ambiente, mesmo que seja familiar, onde aquelas pessoas não respeitam a educação que eu escolhi dar para os meus filhos, a partir do momento que passa a interferir nas minhas decisões, eu corto relação, tá? Isso já aconteceu um pouquinho comigo. Então, se eu vou na casa de um familiar, pode ser o que for, pode ser avô. Se eu vou na casa de um familiar e ele não respeita as minhas decisões em relação a evitar dar doce pro meu filho, a evitar ligar a televisão e colocar diante de uma tela, sabendo como eu faço, né? Tá sendo uma falta de respeito, né? Então, eu paro de ir na casa da pessoa, é simples assim, tá? E toma muito cuidado com isso, porque palavreado, né? Palavrão, essas palavras de baixo calão, as crianças aprendem rapidinho. As crianças são como uma esponja, tá? Então, tudo que ela ouvir, tudo que ela viver, assim, no meio dela, ela vai acabar aprendendo e ela vai acabar repetindo. É fato isso. Então, eu cortaria o contato, diminuiria ou conversaria antes com essa pessoa, né? Ó, se esforça um pouquinho, né? Tá falando bastante palavrão, é complicado, tem criança aqui no meio, elas aprendem tudo, né? Faz umas brincadeirinhas com a pessoa. Fala, quando você ficar nervoso, ao invés de você falar palavrão, fala a tabuada do 2. Brincadeirinha, gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem perdeu, assiste, porque ficou muito bom. Beijo enorme pra vocês. A última live VaptVupt e essa eu vou baixar. Elas vão lá pro meu canal do YouTube. Quem ainda não está inscrito no meu canal, me acompanha, tá bom? No canal do YouTube. Quem quer acesso aos meus cadernos, tá, de estudo com desconto, entra no grupo VIP. Como que vocês fazem isso? Clica no link ali da minha bio, desce toda a tela, vai ter lá embaixo o acesso ao grupo VIP de WhatsApp. Entrando lá, vocês têm um cupom de desconto para adquirir qualquer um dos cadernos de estudo, tá? Seja de caligrafia, seja o volume 1 ou o volume 2, ou de memorização. Então, entrem lá porque os cadernos estão lindos demais e tá sendo muito efetivo. Eu tô trabalhando com os meus filhos em casa, eles gostam bastante, tá sendo muito bom. Vocês vão ver diferença aí na casa de vocês, eu tenho certeza. Ótima terça-feira pra vocês, beijo grande, partiu o estudo, agora eu vou estudar aqui com as crianças e eu espero por vocês hoje à noite. Tchau, gente, foi muito bom o papo.